Aspectos da unção. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Isaías 10, 27. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Lucas capítulo 4, versículos 14 a 19. Durante todos os anos de meu ministério, em diversas oportunidades, tenho pregado sobre os diferentes aspectos da unção. Muitas vezes o Senhor fala comigo enquanto estou sentado no púlpito, me preparando para ministrar. Sempre levo alguns papéis dentro da Bíblia, de modo que eu possa anotar o que Ele me revela. Se você não escreve o que Deus lhe diz, acabará esquecendo. Em uma dessas ocasiões, o Senhor me disse: estude mais sobre a unção. Obedeci e comecei a estudar a fundo o assunto. Desde então, tenho ensinado bastante sobre isso e recebido novas revelações. Charles Spurgeon disse que ministro algum consegue pregar adequadamente um sermão antes de tê-lo feito no mínimo 50 vezes. Entendo exatamente o que ele afirmou. Por exemplo, tenho pregado sobre a fé há mais de 60 anos, mais de meio século. Entretanto, apesar de ensinar sobre esse assunto por tanto tempo, sempre tenho revelações novas. Sempre vejo algo que não tinha visto antes. Nunca chegamos a um ponto onde sabemos tudo. Se isso acontecesse, saberíamos tanto quanto Deus, e isso é impossível. Então, graças a Deus por sua palavra e pela unção que nos ensina. Graças a Deus pelo privilégio que temos de estudar a Bíblia. Definição de unção. Note que no texto a seguir, os vocábulos Espírito e ungiu são usados em conexão com o termo unção. Lucas capítulo 4, versículos 18 e 19. 18. O Espírito do Senhor é sobre mim, Jesus, pois que me ungiu para fazer o quê? Para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Observe também o texto de Atos 10, 38 e perceba que o Espírito do Senhor, a unção, o Espírito Santo e o poder, neste contexto, são sinônimos. Atos 10, 38 ARA 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, e com poder, o qual andou por toda a parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. A unção pode ser individual ou corporativa. Com relação à primeira, sabemos que Deus unge indivíduos para o ministério. Existem diferentes funções para as quais Deus chama cada pessoa: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e professores. Jesus exerceu todas as funções, pois ele possuía a unção para exercer cada função. Jesus tinha a unção sem medida, João 3,34. Os membros do corpo de Cristo possuem a unção medida. Cada um possui a unção para desempenhar a função para a qual foi chamado. Penso em diferentes épocas durante meu ministério itinerante, em que pregava em várias igrejas e via as pessoas buscando a ajuda dos pastores. Eu tinha muitos anos de experiência e às vezes, quando ouvia os pastores aconselhando, pensava: esse pastor é muito jovem,
não tem 1/10 da minha experiência, como responderá essa pergunta? Eu ficava na expectativa, esperava para ver a reação do pastor, mas as palavras que saíam de sua boca eram cheias de graça e sabedoria. Por quê? Porque ele tinha unção para exercer a função de pastor. Em uma igreja na qual ministrei, alguém pediu a ajuda do pastor enquanto eu estive lá. Quando o irmão contou seu problema ao pastor, lembro-me que pensei: como esse pastor vai tratar esse assunto? O que ele fará? Quando ouvi o pastor ministrando àquele irmão, chorei. Ele tinha uma unção para ministrar que eu mesmo não possuía, a de pastor de ovelhas. Eu não possuía tal unção. Não era meu chamado. Muitas pessoas não se ajustam bem às funções que desempenham, porque estas são inadequadas para elas. Tentam exercer uma atividade sem possuir a unção para tal. Isso é como tentar encaixar uma peça quadrada em um orifício redondo. Simplesmente não dá certo. O propósito da unção: libertar as pessoas. Há uma unção que acompanha as 5 funções ministeriais. Sabemos que o Senhor Jesus tinha a unção para exercer todos os 5 ministérios, porque ele possuía unção sem medida. Em Lucas 4, 18 e 19, lemos que Jesus fora ungido. O texto afirma que ele fora ungido para pregar, mas também para curar. Em Atos 10, 38, é dito que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Nesse versículo percebemos a menção da unção da cura. Em Isaías 10, 27, somos informados de que a unção quebra, destrói os jugos. Uma vez que Jesus fora ungido com o Espírito Santo e poder para curar, o texto de Isaías pode referir-se também ao jugo da enfermidade. De fato, as doenças são como um jugo sobre as pessoas, mantendo-as presas em grilhões. Observe, em Lucas 4, 18 e 19, o que Jesus disse: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para apregoar liberdade aos cativos. Esta frase tem mais de um significado. Algumas pessoas são escravas no sentido espiritual. Entretanto, se você já ficou doente, sabe que também é possível ser escravo no sentido físico, deixando dominar-se pelas enfermidades. Porém, graças a Deus, há uma libertação. O ministério de Jesus. O ministério de Jesus não se limitava apenas à cura. Sabemos disso porque, de acordo com o texto em João 14, 12, ele falou: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Assim, seu ministério não era apenas curar, mas para cumprir o propósito deste livro, vamos enfatizar apenas esse. Para fazer as obras de Jesus, as mesmas que ele fazia, precisamos dos mesmos meios que ele possuía. Temos de usar os mesmos métodos dele. Assim, é de extrema importância que estudemos a palavra de Deus e aprendamos algo sobre a operação do Espírito Santo. Por quê? Porque não vamos curar pessoas com o poder que temos em nós mesmos ou pela nossa própria habilidade. Não somos capazes de realizar milagres com base em nossos dons naturais. Mas, graças a Deus, o Espírito Santo, por nosso intermédio, pode realizar maravilhas. Zacarias 4, 6. E respondeu e me falou, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Geralmente pensamos em poder em conexão com o Espírito de Deus. Lemos em Atos 10, 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Nesse versículo percebemos a menção da unção da cura. Em Isaías 10, 27, somos informados de que a unção quebra, destrói os jugos. Uma vez que Jesus fora ungido com o Espírito Santo e poder para curar, o texto de Isaías pode referir-se também ao jugo da enfermidade. De fato, as doenças são como um jugo sobre as pessoas, mantendo-as presas em grilhões. Às vezes dizemos: é a unção que quebra todos os jugos. Neste livro, abordamos a unção da cura e como Deus quebra o jugo da enfermidade. Como já mencionei, para fazer justiça a um estudo inteligente sobre esse assunto, precisamos falar sobre o ministério de Jesus.
Precisamos entender como a unção funciona. Por exemplo, o que a faz funcionar? Ela sempre tem êxito? O que pode impedi-la de atuar? Responderemos a todas essas perguntas neste livro, estudando detalhadamente o ministério do Senhor Jesus Cristo, pois ele ministrou sob o poder da unção. Lucas 4, 18 e 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para que eu evangelizasse os pobres. De acordo com este texto, Deus ungiu Jesus, a princípio, para que ele fizesse duas coisas: pregar e curar. Evidentemente, entendemos que além de pregar, Jesus também foi ungido para ensinar. Por isso, poderíamos afirmar que Deus ungiu Jesus para falar, pregando e ensinando, e para curar. Normalmente, quando se menciona o ministério de Jesus Cristo, muitos imediatamente argumentam: sim, mas Jesus era o Filho de Deus, por isso tinha tal unção. Entretanto, tais pessoas não percebem que Jesus, como pessoa, é um lado da moeda, enquanto Jesus, como ministro, é o outro lado da mesma moeda. Jesus teve de ser ungido para ministrar. É claro que Jesus era e é o Filho de Deus, mas ele não ministrava como tal. Ele trabalhava como um ser humano cheio do poder do Espírito Santo. Se Jesus agisse na terra como Filho de Deus e não como homem, então não precisaria ser ungido. Na Bíblia, é dito claramente que ele foi ungido para realizar seu ministério neste mundo. Lucas 4, 18 e 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para que eu evangelizasse os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Mesmo que você não seja um profundo conhecedor da Bíblia, ainda assim pode perceber nestes textos que Jesus foi ungido por Deus para o ministério. Ele não ministrou como Filho de Deus, e sim como um homem ungido por Deus. Em outras palavras, Jesus teve de ser ungido para ministrar. Se você não meditou sobre isso, deveria saber que muitas vezes esse é o problema. Não temos muitas pessoas que se entregam à reflexão sobre a palavra. Muitos apenas seguem o que tenha sido dito pelo pastor ou pela tradição religiosa, em vez de pensarem por si mesmos. Em Lucas 4, 18, Jesus leu o que estava escrito a seu respeito no livro de Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para que eu evangelizasse os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração. Após o término da leitura, ele fechou o livro, devolveu-o ao ministro, sentou-se e ensinou-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Lucas 4, 21b. Nessa passagem, podemos reconhecer algumas verdades das Escrituras. Percebemos que se Jesus ministrasse apenas como Filho do Altíssimo, como Deus manifestado em carne, ele não precisaria ser ungido. Se Jesus ministrou como Deus encarnado, por que precisou ser ungido? Eu pergunto, quem seria capaz de ungir Deus? O capítulo 2 de Filipenses traz a clara resposta. Filipenses 2, 6 a 8. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se sem reputação, tomando a forma de servo, e fez-se semelhante a homem. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. O versículo 7 é um pouco mais obscuro para nós na versão King James. Mas fez-se sem reputação, tomando a forma de servo, e fez-se semelhante a homem. Nós não obtivemos um maior esclarecimento para este versículo nesta versão.
Uma outra tradução diz que Cristo se despiu de todo o seu poder e de toda a sua glória quando ele veio a este mundo e tornou-se homem. Mesmo Cristo sendo o Filho de Deus, fez-se homem. Jesus deixou de lado seu poder e sua glória quando veio à terra. Como ele fez isso? Eu não sei. A Bíblia diz que ele o fez plenamente, então eu acredito. Essa é a razão pela qual nós não vemos Jesus ministrando como Filho de Deus no seu ministério terreno. Jesus era e é o Filho de Deus aos 21 anos, como era aos 30 anos, quando foi especialmente ungido pelo Pai. Todavia, a Bíblia não menciona que ele tenha curado alguém ou operado milagres antes de ter sido ungido. Lucas 3, 22, João 2, 11. Jesus era tão Filho de Deus quando tinha 25 anos como quando tinha 30 anos. Entretanto, aos 25 anos, ele não fez milagres nem curou ninguém. Ele era o Filho de Deus todos os dias de sua vida antes de ser ungido por Deus. Entretanto, antes que isso ocorresse, ele nunca curou sequer uma pessoa ou realizou um milagre. Como nós sabemos disso? Marcos 1, 9 a 11. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré, da Galileia, foi batizado por João no rio Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos, e o Espírito que como pomba descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. Quando Jesus foi ungido para curar e para operar milagres, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba. Depois disso, a palavra de Deus relata que Jesus retornou para Caná da Galileia, indo a uma festa de casamento com sua mãe, ocasião em que ele transformou a água em vinho. A Bíblia diz: Jesus principiou assim seus sinais em Caná da Galileia e manifestou sua glória, e seus discípulos creram nele. Assim, concluímos que Jesus precisou ser ungido para curar e operar milagres. A razão disso era que Jesus havia renunciado ao seu poder e sua glória como Filho de Deus. Filipenses 2, 7 a 8. Em termos de pessoa, ele era o Filho de Deus, mas em relação ao poder, ele ministrava como homem. Ele não ministrou como Filho de Deus, precisou ser ungido para ministrar. Mesmo sabendo disso, ainda ouvimos: certamente as pessoas receberam cura do ministério de Jesus, ele era o Filho de Deus, por isso foram curadas. Entretanto, quando alguém declara isso, na verdade está dizendo que ninguém mais poderia ministrar nem curar. Está afirmando que somente Jesus poderia curar, porque ele era o Filho de Deus. Isso, porém, não é verdade.